Nós cremos numa noite de uma porção nova de instrução, ensino e revelação da sua palavra para nós, em nome de Jesus. Se você crer, você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, muito obrigada, gente. Amei esse último louvor, é da minha época. E que coisa linda, né? Que muito bom estar com vocês aqui nessa noite e nessa oportunidade tão importante, queridos. Sabe, a nossa igreja, ela é tão maravilhosa que ela reserva um tempo dentro desse culto da família para que a gente tenha instruções para vivermos bem em família, especificamente no que diz respeito ao relacionamento de pais e filhos. Você é feliz por isso? Você é grato ao Senhor? Sabe, queridos, nós precisamos valorizar cada oportunidade. E essa é uma noite, como o pastor Tadeu disse, de escola, de ensino. E o nosso tema vai ser orientando os filhos sobre namoro. Você está pronto? Então vai ser um tempo de ensino, mas vai ser um tempo bem dinâmico também. E falando em ser dinâmico, eu trouxe alguns convidados para participar dessa aula comigo. Então eu queria apresentar para vocês desde já, quero pedir para os meninos ficarem em pé, nessa sequência aqui, Davi, Richard, Natan, são 3 grandes homens de Deus, jovens valorosos aqui da nossa igreja. Pode sentar, meninos. E eu convidei eles propositalmente, primeiro porque eles trabalham comigo, gente. E eu brinco, mas é verdade. Esses dias eu falei para eles, meninos, caiu a minha ficha, eu tenho idade para ser mãe de vocês. E eu sei que não parece, gente, concorda, por favor? Mas é bem verdade, e à medida que a gente vai crescendo no ministério, aprendendo algumas coisas, é muito importante também que a gente se incline para ouvir as novas gerações. Você está comigo? E eu parei mesmo, né, para compartilhar com os meninos a respeito desse tema, porque nós pais temos uma visão, mas você sabia que o seu filho também tem uma visão a respeito de namoro? Então eu quis trazer, né, eles aqui para que eles possam compartilhar. Eles não são pais ainda, né, mas eles têm contextos familiares diferenciados em relação à paternidade. E eu creio que vai ser uma grande bênção para mim e para você. Amém? Então, como o pastor disse, meu nome é Daiane, eu sou mãe do Bruno, que completa 10 anos daqui 15 dias, e do Murilo, de 1 ano e 10 meses. E é uma diferença grande, mas tem sido uma experiência enriquecedora. E muito do que a gente vai falar aqui, Samir e eu, que é meu esposo, já temos semeado na vida do Bruno, temos experimentado, porque ele já se denomina um pré-adolescente, gente. Você acha, eu falo, menino, calma, você ainda é uma criança, você vai fazer 10 anos, né? Mas muitas vezes ele quer estar envolvido com os adolescentes da igreja, e agora vai ter a vigília, como você viu no aviso, e ele fala, eu quero estar no Revival Night, mãe, né? E sabe, gente, graças a Deus por todas essas programações, porque nossos filhos podem ser encharcados pela palavra, mas graças a Deus por você, pai, também, que para ser molhado pela unção da palavra e recebeu uma porção que cabe a você, que foi escolhido pelo Senhor como aquele que vai educar no caminho. E aí eu vou pedir para o pessoal começar passando os slides. Meninos, vocês podem começar pelo slide 3, por favor. E eu tenho falado com você agora, não é? Sobre a gente ensinar no caminho. Sabe, querido, nós precisamos, né, ter essa compreensão de que nós pais, nós não estamos aqui para apontar o caminho para os nossos filhos, mas nós somos aqueles que vão instruir, que vão ensinar no caminho. Os pais são aqueles que ensinam, e eles precisam estar, queridos, de acordo, vivendo uma vida que valida aquilo que eles ensinam para os seus filhos. E sabe, gente, eu fui filha também, e não adiantava meu pai dizer uma coisa, mas eu ver na prática, na vida diária, ele e a minha mãe tendo um comportamento diferente.
Então nós que somos chamados a seguir com os nossos filhos, é mesmo de mão dada, gente. É indo no caminho, é falando, vem aqui que eu vou mostrar para você. Eu vou te dizer como é e eu vou te mostrar como se faz. Amém? Pode passar o próximo slide, por favor. E a Bíblia, ela diz assim, não é bem conhecido nosso, lá em Provérbios 22, a Bíblia diz, instrua a criança no caminho em que deve andar. E eu trouxe nessa versão, eu achei bem interessante que ela fala assim, e mesmo com o passar dos anos, ele não se desviará dele. Porque às vezes a gente vê as fases mudando e dependendo do momento que a gente vive, da fase que o nosso filho entra, gente, dá um frio na barriga, não é? A gente faz, ai meu coração. Porque a gente sabe os desafios inerentes de cada fase, mas sabe, querido, eu estou aqui para dizer para você que Deus, Ele sabe antes de nós, Ele nos antecipou e é por isso que Ele disse, semeie a palavra da verdade no coração do seu filho, enquanto ele ainda é criança e mesmo com o passar dos anos, saindo da infância, indo para a adolescência, da adolescência para a juventude até a vida adulta, a palavra ela vai frutificar e ele não vai se desviar. Amém? Um outro versículo que eu gosto bastante, aqui também eu trouxe para você, é Efésios 6,4, a Bíblia diz, pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com toda a disciplina e a instrução que vem do Senhor. E sabe, querido, eu trouxe nessa versão da linguagem de hoje, para falar sobre os dias de hoje, porque hoje o mundo, ele tenta ensinar a gente sobre a verdade de muitas formas. Ele vai trazer o profissional, ele vai trazer validade em estudo, ele vai levantar pessoas para dizer como é que você deve fazer, mas eu e você podemos acatar opiniões, mas queridos, precisamos ficar com a verdade da palavra, e ela diz que nós precisamos educar os nossos filhos e que nós precisamos instruí-los com a instrução que vem do Senhor. Olha, esse profissional pode estar falando algo muito bonito, que foi experimentado, que está funcionando hoje, mas se não for aquilo que a palavra de Deus diz, não serve para mim e para você. Nós precisamos, queridos, nesse tempo sermos radicais, crente chapa quente, pais que não abrem a mão de instruir os seus filhos na palavra, porque ainda que as coisas mudem, ainda que existe muita modernidade, querido, existe uma coisa que não muda e ela é a palavra de Deus, e os princípios dela para a criação de filhos, ei gente, ainda funciona. Funcionou com a gente nas outras gerações, e eu vou te dizer, ainda que pareça que os desafios hoje, eles são maiores, a palavra de Deus, ela não está desatualizada, funciona. Amém? E nós precisamos ter autoridade na palavra e crer nisso, queridos. De fato, nós pais, nós devemos ser esse exemplo daqueles que caminham na palavra. Nós precisamos ter a responsabilidade de criar os nossos filhos e ensiná-los com um estilo de vida de cristão maduro, daqueles que desejaram crescer espiritualmente e são fechados com a palavra. A gente não vai abrir, a gente vai permanecer, a gente crê que essa palavra, ela é a verdade, funciona para a nossa família, funciona para o nosso casamento, funciona para os nossos filhos. Então a palavra, ela deve ser sempre o nosso referencial. E sabe, é na palavra que nós precisamos buscar todas as respostas da nossa vida, porque Deus, Ele tem interesse em cada área da nossa vida. Deus tem interesse, queridos, que nós sejamos bem-sucedidos em tudo, inclusive em temas como esses, de namoro. Então, ela é o nosso manual. Amém, gente? Olha só o que a Bíblia diz aqui.
Lá em 2 Timóteo, a Bíblia vai dizer assim, você pode ler comigo: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Está falando para Timóteo. Desde a sua infância, lhes foram ensinadas as sagradas escrituras, Timóteo, que lhe deram sabedoria para receber a salvação, que vem pela fé em Cristo Jesus. E essa palavra, ela é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Essa palavra, ela nos corrige quando erramos e ela nos ensina a fazer o que é certo. Querido, quer saber como fazer dar certo para a sua vida? Vai para a palavra. Ela é inspirada, amém? E é nela que nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida, inclusive em relação a esse tema como namoro. E sabe, como pais, né, eu reforcei bem nesse início a respeito disso, nós temos esse compromisso e essa responsabilidade diante do Senhor, desde o dia que nós apresentamos o nosso filho aqui na igreja, querido, de instruir, de dirigir ele, e isso não é só na infância, vai para as outras fases da vida também, amém? Mas quando nós confiamos nessa palavra e nós vivemos elas, trazendo como exemplo para os nossos filhos, mesmo que passem os anos, ainda que eles errem, ei queridos, haverá uma semente dentro deles. A palavra vai lembrar-lhes quando eles precisarem recalcular a rota. A palavra, muitas vezes, o Espírito Santo é quem vai dirigir para ele e vai falar: ei filho, esse namoro não é para você. Amém. Nós precisamos confiar naquilo que nós estamos depositando no coração dos nossos filhos. E a palavra de Deus, ela é poderosa. Amém. E eu quero chamar o Davi aqui. E ele vai compartilhar um pouquinho com você de forma rápida. Como filho, como foi a instrução em relação ao pai dele. Aleluia, boa noite, tudo bem? Queria compartilhar um pouquinho contigo. Eu sei que eu vou chover um pouquinho no molhado, mas vai ser para colaborar mesmo com aquilo que ela está ensinando, tá certo? Eu quero contar um pouquinho do meu contexto, né? Assim como ela falou, nós três temos contextos diferentes, cada um teve a sua experiência com o seu pai, e essa vai ser a minha, amém? Eu tenho 23 anos hoje, eu sou o mais velho de 5 filhos, e eu nasci num lar cristão. Sim, os meus pais eram cristãos quando eu nasci. Só que com um pouco tempo de casamento, meus pais se separaram, passaram um bom tempo separados e se divorciaram. Hoje casaram novamente, têm as suas respectivos cônjuges, mas quando eu nasci dentro dessa construção. Um lar que era cristão, que tinha os seus princípios, só que foram quebrados. Então o referencial de homem que eu tinha dentro da minha casa, ele foi tirado de mim. Então eu cresci como uma criança que procurava referenciais em outras pessoas, porque eu não tinha o meu pai dentro da minha casa para me mostrar como eu devia ser como homem, como eu devia pensar, como eu devia pegar os direitos dentro de casa e os deveres como homem e agir, cuidando da minha mãe, dos meus irmãos, principalmente por ser o filho mais velho também. Então eu comecei a procurar o meu referencial em outras coisas, seja na escola, seja em outras pessoas que eu vi em alguns filmes. Então o meu referencial foi trocado da palavra para o referencial que o mundo tinha de homem. Então eu fui crescendo com essa falha de que homem age dessa forma, homem é bruto, homem tem que agir desse jeito, homem anda dessa forma. Então o mundo foi me moldando e não a palavra. Só que meu pai passou um tempo desviado depois que separou da minha mãe, e por muito tempo ele tentava voltar para a igreja e não conseguia por algumas questões pessoais, mas chegou um tempo que ele voltou para a igreja. E a partir do momento que ele voltou para a igreja, assim como ela estava falando aqui, Provérbios 22:6 fala que ensina o teu filho no caminho. Não é ensinar apenas o caminho, mas é no caminho. Então ele podia me dizer qualquer coisa que ele quisesse dizer a respeito da palavra, enquanto ele estava fora da igreja, e aquilo não ia ser útil para mim, porque eu ia olhar para ele e a vida dele não ia corresponder com aquilo que ele estava dizendo. Então eu ia começar a questionar e não a seguir os conselhos que ele estava me dando. Mas no momento que ele voltou para a igreja, ele passou a estar novamente no caminho e se tornou o meu referencial de homem. Sabe, meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 5 para 6 anos, e quando ele veio voltar a congregar, a frequentar novamente uma igreja, eu já tinha 15 para 16 anos. Então olha, existe um espaço de 10 anos sem referencial.
Mas sabe, o Senhor é aquele que é capaz para remir o tempo e lhe apresentar novamente os referenciais que Ele tem de homem de Deus. E com o exemplo que o meu pai foi sendo transformado pela palavra, ele veio para o verbo da vida, fez o rema, e eu comecei a observar que aquilo que o meu pai dizia agora, também condizia com o que ele fazia. Então eu comecei a prestar atenção, comecei a ver que ele estava realmente certo, e comecei a ter novamente o meu referencial que foi perdido por tantos anos. Então sabe, mesmo que você fique com aquela condenação, você tenha se separado da sua esposa e não esteja tão perto dos teus filhos durante tanto tempo para aconselhar, para ter uma palavra, para ser aquele referencial dentro da sua casa. O Senhor é misericordioso e existe uma sabedoria para que no tempo certo você volte a influenciar Ele, para que Ele tome escolhas certas. E porque o meu pai decidiu mesmo voltar ao Senhor, decidiu mesmo se dedicar à palavra, e Deus decidiu me instruir naquilo que Ele tinha para mim também, e aquilo que a palavra tinha como referencial de homem. Hoje, mesmo tendo 10 anos sem um referencial, Ele teve tempo suficiente para me tornar um homem que Ele queria me tornar, segundo as Escrituras. Então eu queria deixar mesmo esse versículo, né? Provérbios 22:6. Ensina no caminho. É essencial você estar andando e mostrando para onde ir. Amém? Eita glória, obrigada Davi. Deus é um Deus de restauração. E é quando a gente diz sim para Ele, Ele pode consertar as coisas no meio do caminho. Amém. E sabe, querido, a Bíblia diz, né, para qualquer assunto, às vezes a gente vai falar desses temas de namoro, de relacionamento com os nossos filhos, e a gente pensa, nossa, como vai ser, né? Talvez a sua experiência possa ser de um lar, como o Davi falou, e agora, como eu recomeço? A Bíblia diz lá em Tiago que se você precisar de sabedoria, é só você pedir, não é? Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, a Bíblia diz, peça a Deus, e Ele vai dar para vocês generosamente. Agora ele fala, peça em fé, e aí você vai ver acontecer aquilo que você precisa para a sua vida. Pula para mim, lá para o slide 9, pessoal. Sabe, nós podemos pedir sabedoria de Deus para nos conduzirmos como pais em cada fase da nossa vida. E podemos pedir sabedoria para a gente poder viver cada situação, inclusive relacionada a relacionamento, a namoro também, tá certo? Volta um, gente, por favor, é o anterior, por gentileza. Deixa eu só ver aqui, pode ser que está diferente a minha ordem. Para mim está como 9, ele vai estar como o tema do namoro. Esse aí mesmo, muito obrigada. Então, gente, eu quero começar falando especificamente para você. Não se assuste, né? Se você já está nessa fase de relacionamento, ou independente da forma como você está hoje, para começar a lidar com o seu filho. Mas eu quero trazer uma instrução para você, pai, que ainda tem filhos, né? Na fase da infância, sabe? O tema do namoro, ele pode ser abordado, né, de acordo com a vivência da sua família e com a necessidade. Então não existe assim, Daiane, vou falar com que idade para a criança? Depende, porque às vezes a sua criança, né, ela pode chegar em casa, pode ser que aconteceu com muitos aqui, e ele fala, mãe, o meu amiguinho diz que quer ser o meu namorado. E aí é uma criança de 6, 7 anos, sabe, querido, ali nós precisamos já estar alertas e começarmos a conversar com ele sobre o que é o namoro. É mesmo, filho? Ele falou sobre isso? Que interessante, porque namoro não é uma coisa para criança. Você quer me contar mais sobre isso? Você sabia que um dia você vai namorar porque você vai ser um grande homem de Deus? E aí, querido, você vai dando abertura, dependendo já da fase que a criança está, para pincelar e começar a falar sobre esse assunto na sua casa. E sabe, é muito importante que nós, pais, sejamos os primeiros. A gente precisa chegar primeiro quando fala desses temas da vida, porque o mundo ele está correndo para criar referenciais na vida dos nossos filhos. Então, independente de onde tenha sido a primeira abordagem, eu estou dando esse exemplo de uma criança que falou de beijo na escola. É assim ou não é, gente? De um amigo que falou de namorado, da criança que teve acesso a isso pela televisão, sabe? Independente de onde foi, a primeira abordagem sobre esse tema, é em casa que esse assunto vai ser estabelecido. É em casa que você vai criar a instrução a respeito desse tema. Agora,
é importante que nós pais estejamos dispostos, porque Deus dá sabedoria para aquele que pede, mas nós precisamos estar com o nosso coração aberto e dispostos, queridos, a crescer em cada fase da nossa vida, no conhecimento e de acordo com as necessidades que nossos filhos têm. Amém? E nós precisamos desejar mesmo acompanhar o crescimento dos nossos filhos. Sabe, gente, o nosso primeiro compromisso com o Senhor é de amarmos os nossos filhos. E você já ouviu, o amor ele não é sentimento, o amor ele é uma ação. Porque amamos com o amor de Deus, queridos, nós precisamos ter atitudes correspondentes. E no que diz respeito aos nossos filhos, nós precisamos educá-los, porque, queridos, nós os amamos. Nós precisamos instruí-los, porque nós queremos ver nosso filho dar certo. Nós precisamos disciplinar, somos nós que colocamos os limites e as regras, porque nós os amamos e nós temos um compromisso com o Senhor. E o amor do tipo de Deus, gente, ele não é leviano. O amor do tipo de Deus é coisa séria. Amém? Então, o nosso primeiro compromisso com o Senhor é esse, de educar os nossos filhos. E isso envolve o quê, gente? Suprir as necessidades deles. Amém? Sejam elas naturais, né, em relação àquilo que eles precisam para viver, mas também em relação às emoções, em relação à formação da identidade e caráter. Nós precisamos, queridos, demonstrar afeto pelos nossos filhos, investir tempo de comunhão, porque esse tipo de assunto a gente não marca um dia para falar, ei, a gente vai pincelando e regando no coraçãozinho da criança um pouquinho cada dia. É assim que a gente vai construindo bases fortes, amém? Nós precisamos criar os nossos filhos compreendendo que cada um tem a sua individualidade. Então pode ser que um desperte muito cedo para falar de um tema como esse, mas outro, ele seja mais demorado para a gente tratar. E nós precisamos estar sensíveis no espírito para perceber a individualidade de cada um e saber como tratar cada um na sua necessidade. Inclusive para que a gente não antecipe assuntos que eles ainda não foram despertados, ou para que a gente não se atrase e consiga chegar primeiro em assuntos que para eles já foram revelados. Você está comigo? E como eu disse, né, é nosso papel disciplinar, corrigir, e é nosso papel na infância proteger os nossos filhos. Eu quero chamar o Richard aqui para compartilhar com vocês um pouquinho e já deixar sobre esse assunto uma indicação de livro para você que se chama 7 Necessidades Básicas da Criança. Amém? Porque, querido, aquilo que nós colocamos no coração da nossa criança, a maneira como nós tratamos ela na infância, vai trazer um grande reflexo na sua adolescência e na sua juventude. Esse é um livro pequeno, mas com verdades poderosas que podem salvar a sua família. Amém, aleluia. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui hoje? Amém, a gente brincava hoje à tarde, eu e os meninos, que aqui vai passar conversando com vocês aquele que não tem um pai, aquele que tem meio pai, que foi Davi agora, e aquele que teve um pai todo. Vocês vão aprender tudo sobre isso. Mas enfim, eu fui aquele que o meu pai ele foi embora quando eu tinha 9 meses na barriga da minha mãe. Então, eu nasci de novo com 15, 16 anos, saí. E até 15, 16 anos antes eu entender e aprender sobre e ter contato com a paternidade de Deus, eu tinha um problema de paternidade, faltava paternidade, né? Então, para vocês entenderem, as crianças que elas não são criadas com um pai, elas sempre vão ter problemas com proteção, direção e limites. É claro que a mãe, ela pode ensinar, ela pode passar isso para as crianças, mas o papel, a responsabilidade de dar proteção, direção e limites é do pai. Amém? Quantos entenderam isso? E aí,
E aí foi passado o tempo, eu aprendi, claro, graças a Deus eu não tive um pai natural, mas o meu pai sublime supriu todas as minhas outras necessidades e também outras pessoas foram envolvidas na construção dessa paternidade na minha vida, né? E aí Dada estava falando sobre esse slide anterior. Eu também sou estudante de psicologia, eu estou no 8º período de psicologia, né? E aí a gente aprende, tem uma palavrinha chamada cosmovisão. O que é cosmovisão, Richard? Cosmovisão nada mais é do que a percepção, a visão que cada pessoa, e de forma individual, ela tem do mundo. E essa cosmovisão, ela é gerada justamente na criação. Existe algo chamado primeira infância, que vai do 0 a 12 anos. E do 0 a 12 anos é o tempo necessário para a cosmovisão de todas as pessoas serem criadas. Certo? Quantos estão entendendo isso? Eu vou ser rápido, porque a gente tem pouco tempo, mas eu já estou terminando, mas fica comigo. E de 0 a 12 anos, essas coisas precisam ser muito bem definidas. Afeto, segurança, limites e outras coisas que Dada citou. Mas eu queria citar essas 3, né? De proteção, de direção e de limites. Essas 3 coisas, elas precisam ser muito bem definidas e formadas. Por quê, Richard? É simples. Se você não quer que seu filho ou que sua filha escolha uma pessoa má, você precisa passar para ela uma referência de uma pessoa boa. Uma pessoa de caráter, uma pessoa que tem bem formado, bem estabelecido, bem concreto em seu coração a respeito da palavra de Deus, principalmente. Amém? Existem outras coisas. Antes de alguém ser homem ou mulher de Deus, ela precisa ser um homem e ela precisa ser uma mulher. E um caráter precisa ser forjado e estabelecido dentro dela. E isso, meu irmão, quem passa é você. Se for outra pessoa, você não pode cobrar que ela escolha igual aquilo que você passou para ela, porque ela aprendeu com outra pessoa. Amém? Eu também eu já estou encerrando com isso. Então eu tive a oportunidade, e infelizmente ou felizmente, de ser forjado o meu caráter também, mas graças a Deus por pessoas de caráter, que são os meus líderes e os meus pastores, né? Então, se você tem um filho que não tem um pai ou que não tem a mãe, aqui é um lugar seguro para você colocar o seu filho. Amém? A palavra, o ambiente modela quem nós somos. Então, se for na igreja, se for com pessoas confiáveis de você, está tudo bem. Elas vão aprender a respeito da palavra de Deus e do caráter de Deus e a ser um homem e uma mulher direita. Amém? Então, acho que é isso. Obrigada, Richard. Nossa, Daiane, por que você está falando tudo isso? Gente, porque tem tudo a ver com o tema principal que a gente vai entrar agora e é falar de namoro. Primeiro, a nossa família precisa estar estruturada na palavra para saber como se conduzir com qualquer coisa na vida, inclusive nos relacionamentos. Segundo, uma criança com a infância bem estruturada, ela com certeza terá muito mais ferramentas para fazer boas escolhas, inclusive em relação ao namorado e ao seu futuro marido. Amém? Então, falando nisso, o que é o namoro cristão, gente? O namoro cristão, ele é o acordo entre duas pessoas que estão se gostando para um relacionamento mais de perto, com um propósito de se conhecerem. Para quê, gente? Se conhecerem melhor, visando o matrimônio, visando se casar. E sabe, querido, eu acredito que você como pai tenha essa compreensão de que escolher a pessoa com quem a gente vai se casar é uma das decisões mais importantes da nossa vida. É ou não é, gente? Sabe, eu considero talvez que ela seja a decisão mais importante depois da gente escolher por Jesus. Por quê? Porque quando a gente está falando de matrimônio, e não tem como a gente falar de namoro desassociado disso, porque como nós falamos aqui, o namoro cristão, ele visa o relacionamento de alguém para se conhecer mais de perto. Com que objetivo, gente? Casamento. Namoro não é coisa para criança. Namoro não é coisa para adolescente. Namoro é coisa para alguém que já está criando estrutura com vistas ao casamento. E quando a gente fala de casamento, nós estamos falando de propósito. E escolher a pessoa com quem nós pretendemos passar o restante da nossa vida, porque casamento é uma aliança. Amém? Gente, isso é muito sério. Amém? Então, por que a gente precisa dar muito atenção a isso? Porque existe uma hora certa para a gente escolher namoro.
A gente precisa ter muito firme como pai e mãe, de que por alguns anos a gente vai ter que administrar a expectativa, os sentimentos e as emoções dos nossos filhos, para que eles entrem no namoro no tempo certo. E eles não entrem verdinhos antes da hora, queridos, e colham frutos errados, amém? Afinal de contas, a Bíblia diz lá em Eclesiastes que existe um tempo determinado, um tempo certo para todas as coisas e para todo propósito que está debaixo do céu. E sabe, às vezes os pais, eles falam, mas meu filho já tem maturidade. Aí eu te falo, ele já tem maturidade para casar? E sabe, às vezes a gente quer tratar namoro como algo mais simples, mas gente, isso é sério, porque as coisas naturais da vida requerem dos nossos filhos uma idade mínima. Requerem dos nossos filhos uma idade mínima, por quê? Porque se espera que ele tenha uma capacidade de decisão para que ele possa escolher corretamente. Então, ele precisa ter uma idade mínima para votar. Ele precisa ter uma idade mínima para escolher a sua profissão. Ele precisa ter uma idade mínima, gente, para tirar a sua carteira de habilitação. Ele precisa ter uma idade mínima até para entrar no rema, para que ele tenha estrutura para acolher a palavra de Deus. Então, queridos, é necessário que a gente entenda que ele precisa ter uma idade mínima para ter capacidade de fazer a escolha correta em relação a relacionamentos. Espera-se que ele tenha maturidade ou esteja mais amadurecido para pensar em um relacionamento, para tomar uma decisão, porque o namoro, ele é apropriado à fase da vida em que já vai se visar o quê, gente? O matrimônio. Então, pode passar o próximo slide. Quando seu filho chegar falando, pai, mãe, quero namorar, você vai perguntar por quê? Eu vou te trazer as principais respostas. Raramente você vai ouvir de alguém bem novinho, ele falar, eu quero namorar porque eu quero constituir família. Um adolescente vai dizer, eu quero namorar porque eu estou pronto para me tornar o cabeça e o sacerdote do lar. Mamãe, estou querendo demais me tornar aquele que será o provedor da casa. Gente, nessa fase a gente está lutando para ele ter disciplina e arrumar a própria cama. Então, alguém que ainda está sendo forjado no seu caráter para ter uma conduta e ser disciplinado nas coisas básicas da vida, querido, raramente ele vai ter estrutura para pensar em um relacionamento. Você está comigo? Então eu trouxe algumas opções que são as que a gente mais vê, o motivo pelo qual se escolhe um relacionamento na adolescência, por exemplo. Suprir uma necessidade emocional, fruto de uma carência, por esses motivos que o Richard compartilhou. Muitos deles, e por questões de paternidade, alguns por não terem mesmo pai, outros por terem pais ausentes. Outros para suprir um desejo momentâneo. Gente, eu quero namorar porque eu quero beijar. Você está rindo porque a gente já passou por isso. É ou não é? Olha, ficar é pecado. Então o que eu vou falar para o meu pai? Que eu quero namorar. Olha que responsável eu. Gente, ele só quer dar uns beijinhos, um cheirinho, um abraço. Está querendo um cafuné. Ou, gente, muitas vezes ele ainda nem decidiu por ele mesmo. E o que ele está tendo mesmo é uma influência externa. Meu amigo começou a namorar. Minha amiga diz que deu o primeiro beijo. E ele começa a ter seus sentimentos aflorados. Então, é natural, gente, que o interesse por um relacionamento, ele comece mesmo e seja despertado na infância, na adolescência. Vai acontecer. Porque é o natural da vida. Você está comigo? Agora, gente, a gente não pode mudar o que é inerente a essa fase. Está mudando tudo. Os hormônios ficam à flor da pele. O corpo começa a ficar diferente. Passa a ter uma percepção diferenciada a respeito do mundo. Eles começam a ter a sua identidade muito mais aguçada, mais afinada. Eles conseguem perceber um mundo
mundo diferente. Agora, queridos, o fato desse despertamento para o sexo oposto, para o namoro, para o relacionamento acontecer nessa fase, não quer dizer que eles estão aptos a namorar. Quer dizer para mim e você que chegou o tempo que a gente vai precisar ensinar os nossos filhos a como se comportar mediante todas essas mudanças emocionais, sentimentais e hormonais que está acontecendo na vida dele. Amém? Você está comigo? E o que a gente pode explicar para o nosso filho? Sabe, querido, filho, os nossos sentimentos, eles têm o poder de influenciar as nossas escolhas. Sabe, você está querendo escolher por um namoro por causa de um sentimento, né? Mãe, estou gostando de um menino lá da escola. E aí a gente precisa começar a mostrar para eles, é mesmo, filha, porque você está sentindo alguma coisa. Agora, você sabia que esse sentimento pode te fazer escolher algo que é muito rápido, mas pode fazer você escolher certo ou errado para algo que vai ser de longo prazo na sua vida? Sabe, filho, os nossos sentimentos, eles mudam. E o papai e a mamãe querem ensinar para você que nessa fase da sua vida, você vai ter diversos sentimentos diferenciados, porque o seu corpo está mudando. E você precisa dar oportunidade para você mesmo esperar e decidir mais para frente. Vamos esperar um pouquinho. Você pode perceber comigo que algumas coisas, elas vão mudar. E aí você não pode escolher de imediato sobre isso. Sabe, filho, é possível que você seja despertado e que você está mesmo gostando de alguém. E, gente, nós precisamos acolher o sentimento dos nossos filhos. Nós precisamos ter sabedoria para que eles tragam esses assuntos para a nossa mesa. Para que eles queiram compartilhar o que aconteceu na escola, dentro do nosso carro, dentro da nossa sala. O que eu mais fico tranquila é que às vezes eu pego o Bruno, menino, né, diferente, ele entra e não quer falar, menina sai toda tagarela, quer contar tudo, menino entra, sai da escola, ele já entra quieto, tipo assim, não fala nada que eu estou cansado. Mas passa às vezes 1 minuto, ele fala, mãe, aconteceu uma coisa hoje, e aí eu falo, é mesmo. E aí ele me conta várias coisas, e a partir dali eu consigo acatar e ter percepções do que está acontecendo no mundo dele. Então nós precisamos trazer para a nossa mesa, para dentro da nossa casa. Essa semana ele disse, só para vocês entenderem o poder da influência e para a gente perceber o quanto nossos filhos já estão instruídos na palavra. Ele disse, mãe, um amigo meu pediu para o outro, você pode por favor pintar minha unha de preto? A gente virou para ele e falou, oxe, você não é homem? Vocês estão entendendo, queridos? Os nossos filhos, eles estão no mundo, mas à medida que eles recebem a palavra frutifica e eles mesmos já sabem decidir por aquilo. E eles trazem para nós, e nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para ver qual tipo de influência está cercando os nossos filhos. E sabe, nessa fase da adolescência, gente, eles vão estar sendo bombardeados sobre esses assuntos de relacionamento e de namoro. Então, o seu filho pode falar, olha, eu estou gostando de alguém, sabe? Aí você vai falar, filho, é verdade, agora a gente vai conversar sobre isso, sabe? Não é hora da gente alimentar esse sentimento. E aí a gente vai conversar com ele, pensando sobre a esfera de influência, fazendo ele pensar em outras coisas, linkando ele a outras amizades. E aí, sabe de uma coisa, lembra daquela palavra lá que a gente falou? Gente, ela é poderosa e ela é acompanhada do Espírito Santo, que traz para a gente instrução, estratégia, habilidade, para a gente lidar com os nossos filhos em cada uma das necessidades. Amém? Você está comigo? Pode ser, querido, que o seu filho, quando ele chegue, né, já passou essa fase da instrução. E aí ele chega te contando que ele está namorando. E aí ele vai falar, né? Você pode falar para mim, mas meu filho está namorando, Daiane. E agora? Primeira coisa, fica calmo. A gente não pode decidir nada, nem ouvir com sabedoria a instrução do Senhor, sem estar na calmaria. Então a gente precisa ficar calmo, querido, e a gente precisa demonstrar interesse pelo assunto. Às vezes vai pegar a gente de surpresa, não é? Mas eu costumo compartilhar com algumas amigas mães, eu falo, quando ele fala, eu já penso, faz uma cara de sonsa. Por quê? Porque eu quero que ele fale e ele perceba que eu estou recebendo na maior naturalidade. Então, acolha,
não é? Mostre que você tem interesse. É mesmo, compartilha mais comigo como isso aconteceu. Traz seu filho para perto, querido. Nós precisamos perceber e saber o que está no coração dele. O que é que está fazendo meu filho procurar por um relacionamento tão cedo? O que está faltando, o que está desajustado? Quando a gente está com ele esperto, a gente consegue perceber o coração. E aí busca informações, fala, me conta quem é o pai, sabe? Faça alguns acordos com ele a respeito disso e imponha limites. Vai ser necessário desde o princípio. E a partir daí a gente vai ter que administrar a situação. Então, crie, querido, ambientes para conversar com ele sobre relacionamento, dando espaço para que ele possa ser ouvido. Porque à medida que você ouve, você vai ver o que está no coração. E aí você vai falar, Espírito Santo, me ajuda. Como é que eu vou lidar com essa situação? Amém, gente? É importante também a gente cercar os nossos filhos, nesse período da adolescência, de outras influências. Você pode falar assim, sabe, Daiane, eu ensinei, eu falei, e ainda assim, né, por um outro motivo, ele escolheu, está vindo me contar que está namorando. E é verdade mesmo que na adolescência, eles muitas vezes vão procurar outras influências. E nós pais precisamos estar prontos, né? E ter a sabedoria de entender que isso também é natural da fase. Nós não somos mais o primeiro. Esses dias eu fiz uma postagem falando do Bruno e eu achei tão interessante a Rita vindo com tanta sabedoria me falar. Aproveita mesmo, Dadá, essas últimas fases dele na infância, porque vai chegar a hora que você não vai ser a primeira opção dele. E ainda que o nosso coração fique apertado, ei gente, nós temos a sabedoria do alto, é só uma fase. Vamos nos cercar das influências do céu. E eu quero chamar o Natan aqui, sabe? A gente pode não ser o número 1, mas a gente pode estar colado com quem eles vão pensar que é o número 1 na vida deles nessa fase. Você precisa associar seu filho a amigos de Deus, a líderes de departamento. Sabe, se o líder de jovem for a maior influência que ele tem, chama esse líder, cola nele, não fica chateado que você não é o número 1. Ei, anda com o número 1 do seu filho agora. Traz ele para influências do céu. Amém? Então eu quero chamar o Natan. Vem cá, Natan. Ele é líder de jovens lá no Verbo Estação, uma grande bênção. E eu quero que ele fale um pouquinho sobre esse tema para você também. Amém, gente. Boa noite. Boa noite. Estava lembrando de uma historinha. Meu pai, ele sempre foi muito bem presente na minha vida. E talvez, às vezes, ele nunca foi muito com a fala, mas com um exemplo. Ele sempre dizia que talvez eu possa até falar com você e você não possa entender nada, mas o meu exemplo vai fazer você assimilar e repetir aquilo que eu faço. Então, talvez você seja homem e não seja muito de conversa, mas o seu exemplo tem o poder de cativar o seu filho. E um dia ele me disse uma coisa que era bem interessante. Ele disse, a primeira menina que você beijar vai ser a menina que você vai casar, pagar lanche, comprar uma casa e comprar um carro. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E um belo dia fui para a escola estadual. Quem estudou em escola estadual sabe como é a situação, né? É selva. E aí um dia eu fui para a escola estadual e chegou lá, estavam meus amigos tudinho lá, numa rodinha, e eu senti que estava sendo tramada alguma coisa para mim. Me colocaram dentro de uma sala, fecharam a porta e quando eu entrei tinha uma menina dentro. Ixi, quando eu olhei aquilo ali, aí atrás, do lado de fora da sala, estava todo mundo gritando, beija, beija, beija. Aí quando eu olhei para a menina, eu fiz, rapaz, se eu te beijar, eu vou pagar um lanche, comprar um carro, uma casa. E aquela menina não era no nível para aquilo, meu irmão. Aí eu vi uma janelinha aberta, eu fiz, rapaz, eu vou dar um pulo ali, velho. Aí você sabe, né? Eu tive que correr, dei um pulo naquela janelinha, porque eu me lembrava das palavras do meu pai. Então, o exemplo e aquilo que você fala tem um poder. Só vim beijar com 18 anos de idade. Mas sabe, isso não me fez menos homem. Me fez seguir o exemplo do meu pai. Amém? E outra coisa bem importante. Outra coisa bem importante que eu queria falar para você é que talvez você que está aqui, você não teve um pai muito presente, ou os pais muito presentes. Mas nossos pastores e nossos líderes são feitos para isso mesmo. Sabe, Deus, em sua multiforme graça, tem o poder de alcançar qualquer pessoa. E uma historinha para terminar, uma menina uma vez chegou lá no departamento e disse assim,
Todas as vezes que eu tenho contato com homens, eu fico meio preocupado, porque meu pai abusou de mim. E quando eu entrei nesse departamento, passou 2 meses, eu fui tão bem recebida pelos homens, pelas mulheres, e aquela figura paterna que eu tinha de rejeição contra um homem, agora eu admirava os homens e amava ao Senhor. Então você dentro da igreja aqui, talvez existam pessoas que vão entrar aqui, que já foram abusadas pelos pais, foram maltratadas em casa, e você pode ser a figura de Deus para essas pessoas. Então é muito importante se associar com líderes e pastores que vão promover um ambiente de amor e paz sobre a vida dessas pessoas, amém? Obrigada, Natan. Sabe, gente, na adolescência é natural, né? E até na juventude também, em alguns assuntos, eu lembro, eu não queria, talvez, o primeiro conselho dos meus pais, porque quando a gente está em casa, a gente fala, eu já sei a opinião dele sobre eu namorar. Meu pai era super rígido, tinha que chegar 10 horas em casa, né? E aí você vai procurar outros conselhos, e é bom, querido, que a gente instrua o nosso filho e fala, olha, conversa com seu líder. Direcione ele para amizades espirituais. Invista tempo levando ele a ambientes em que ele vai ser molhado pela influência correta. Sabe, dê para ele, meu filho já está namorando, presenteia ele com recursos que talvez você já falou 10 vezes sobre namoro, mas olha aqui, namoro fast food do pastor Leandro. Tão prático, gente, divertido, simples, mas pode causar uma transformação grande na vida do seu filho. Existem ferramentas da parte do Senhor para que a gente possa alcançar eles instruindo de maneira antecipada, mas ainda que eles já tenham entrado num relacionamento num momento que não é o mais apropriado. E sabe, eu quero finalizar falando para você que você tem um recurso do céu, sabe? A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. O que é que você quer para os seus filhos? Como você deseja que eles se conduzam em relação ao namoro, ao matrimônio? Sabe, querido, creia com o seu coração e comece a confessar com a sua boca. Amém. Pode ser que você precise que um relacionamento seja desfeito. Meu pai orava quando a gente tomava decisões erradas, e eu vou falar, ele pastoreava o nosso coração, ele decidiu pastorear primeiro as suas filhas, e hoje as 3 estão casadas no ministério, porque um pai decidiu acreditar que a palavra de Deus é a verdade, que a oração dele era eficaz e ia produzir resultados, sabe? Não desista. Existem ferramentas espirituais, existe graça, sabedoria de Deus, para que você possa se conduzir a respeito desse tema na vida dos seus filhos com leveza, com graça e sem tabu. Amém? E eu quero só finalizar honrando a vida dos meninos, sabe? Davi está namorando, é uma grande bênção. Bia está finalizando o 2º ano do Remo, e a gente sabe que rápido o casamento chega. Richard está também noivo, ele é genro do pastor Isaías, quase genro, né? Pastor Isaías do distrito, e está com o casamento marcado para maio. E Natan está com o casamento aí pertinho, não é? Beijou só com 18 anos, gente. Mas agora, dia 11 de janeiro, a bênção está completa. Amém? Então, obrigada, meninos. Eu tenho certeza que o nosso testemunho, ele é uma grande, um grande referencial da manifestação e daquilo que o Senhor pode fazer em todas as áreas da nossa vida. Você recebeu alguma coisa nessa noite? Amém. Então, muito obrigada, querido. Obrigada, pastor.